Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para todo mundo que nos assiste também. Oi, Vera. Bom, já vamos direto para Brasília. Samantha Klein está, nos últimos dias, aí acompanhando as discussões em torno da PEC da blindagem. E agora parece que está na mão do Senado, né, Samantha? Ao que tudo indica, sim, Débora. Inclusive, alguns líderes já estão se manifestando abertamente contra a PEC da blindagem. Ou seja, depois de ter sido aprovada aí com uma ampla folga na Câmara, no Senado a resistência vai ser grande. Temos aí líderes como Omar Aziz, do PSD, Eduardo Girão, do Novo, Rogério Carvalho, do PT, claro, já era esperado, mas também do MDB, abrindo voto, dizendo que essa proposta significa impunidade absoluta e imenso retrocesso. Essas palavras, inclusive, estão na nota do senador Eduardo Braga, líder do MDB. Ele ainda disse que a bancada é firmemente contrária a essa proposta e que vai manifestar-se pela inconstitucionalidade do texto. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também comemorou essa nota do MDB, também disse que essa proposta é um retrocesso e que o Senado Federal, como casa revisora, será o guardião da Constituição e do povo brasileiro. Davi Alcolumbre não perdeu tempo e mandou a matéria para a CCJ, ou seja, o rito não vai ser acelerado, será naquele ritmo normal de tramitação de uma PEC. Falei com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. Ele criticou esse texto, também com aquelas mesmas palavras, falando em retrocesso. Lembrou que mais de 200 casos de parlamentares nunca foram adiante com investigações, tanto na Câmara quanto no Senado, entre os anos de 88, a Constituição de 88, até 2001, ou seja, trazendo impunidade. Ele disse que dificilmente haverá 49 senadores querendo deixar a sua digital nessa proposta e também disse que a pauta do colegiado tem projetos muito mais importantes para serem analisados. Do Centrão, alguns senadores estão se manifestando individualmente desde ontem. É o caso de Damares Alves, do Republicanos. Ela fez uma fala muito forte na Comissão de Direitos Humanos, falando que criminosos e pedófilos poderiam se candidatar. E na mesma linha foi a senadora Margarete Busetti, do PP de Ciro Nogueira. Margarete disse nas redes sociais que a PEC vai blindar criminosos. Foi na mesma linha da senadora Damares Alves. Já o presidente Lula disse numa cerimônia hoje que essa proposta não é séria. Fez uma crítica, inclusive, velada nessa fala, acabou fazendo uma crítica velada também a Antônio Rueda, presidente do União Brasil, que está desembarcando do governo, mas isso porque essa proposta prevê a blindagem aos presidentes de partidos também, algo que foi incluído meio que de última hora. Líderes dos partidos da esquerda, como PT, PSOL e PSB, já ingressaram no Supremo com mandados de segurança. No caso do PT, o ministro Dias Toffoli vai fazer a análise. E hoje, Gilmar Mendes, o decano da corte, disse que aqueles processos que estão em curso não serão afetados. E essa medida só valeria para o futuro. Com vocês. Obrigada, Samantha. E o G1 já traz aqui a manifestação do ministro Dias Toffoli, do STF, que deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados apresente informações sobre a tramitação da PEC da blindagem. Ele é o relator de uma ação do deputado Kim Kataguiri, do União, que quer suspender o andamento da PEC. Vera, você fez essa pergunta mais cedo, talvez você já tenha essa resposta. O Senado vai matar no peito? Olha, a Samantha acho que trouxe subsídios importantes para a gente analisar, né? Essas falas, mesmo que isoladas, inclusive de expoentes da direita, como as senadoras Margarete e Damares Alves, mostra que não será tão fácil passar um rolo compressor
como aconteceu na Câmara dos Deputados. Ali, essa disfarçatez, né, a falta ali de qualquer escrúpulo e pudor por parte do Centrão, em consórcio com a extrema-direita bolsonarista, foi total. No Senado, os parlamentares parecem estar mais ciosos da própria biografia e sabem que lidam com públicos que não aceitam esse tipo de situação tão facilmente, né? A senadora Damares sempre teve uma atuação voltada para a questão da infância, proteção da infância. E é notório que uma blindagem desse tamanho vai atrair para o parlamento bandidos de toda a ordem, porque não se tem um salvo-conduto tão grande na planície, ali fora da política, para cometimento de variados crimes. Então, isso faz com que ela seja uma pessoa difícil de os defensores dessa PEC conseguirem atrair para a sua causa. O MDB soltou uma nota fechando questão contra a medida. Então, vai se criando aí uma maioria contrária à PEC. Isso facilita para o presidente da casa, Davi Alcolumbre. Ele não precisa ser aquele que vai se indispor com o Centrão para segurar sozinho, matar no peito, como eu escrevi no meu texto, no meu blog. Então, ele meio terceiriza a missão, primeiro para a CCJ, e aí, se a CCJ já apontar alguma inconstitucionalidade, já tentar matar na raiz, facilita o trabalho para ele. Outra informação que ajuda a gente a entender aí o papel do Davi Alcolumbre é que no desembarque do União Brasil, de que a gente ainda vai tratar hoje, o Lula já assegurou a ele que os ministros ligados diretamente a ele, Frederico das Comunicações e o ex-senador Valdez Góes, vão ser mantidos, eles não vão cair. Ele é da Integração Nacional, eu acho. Ministro tão sumido que a gente não lembra a pasta dele. Mas que eles não vão cair, que eles vão ser mantidos até porque eles não têm cargos eletivos. Então, isso ajuda a fidelizar o presidente do Senado. Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Também estava aqui no Google. A Samanta falou rapidinho no final sobre a fala do ministro Gilmar Mendes. A gente tem um áudio, vamos ouvir. Certamente esse tema virá ao Supremo Tribunal Federal. Também vamos aguardar. Eu ouço manifestações de alguns senadores dizendo que isso sequer será votado no Senado Federal, de modo que a gente pode estar fazendo aqui uma especulação pouco útil. Os processos que já estão em curso seguirão o seu rumo, denúncia já recebida. Bom, tem a fala do ministro Gilmar Mendes. Mais uma vez, as coisas indo parar no Supremo Tribunal Federal, né, Vera? Antes mesmo de uma conclusão aí da votação no Congresso Nacional, já teve ação no Supremo questionando o andamento dessa PEC e certamente, se não houver um impedimento e ela for aprovada, também vai parar no Supremo Tribunal Federal, né? Vai parar lá, certamente. O que está sendo judicializado até aqui é aquela votação sobre mesmo a matéria que já tinha sido derrotada, né? No caso da definição de voto secreto para votação de autorização ou não para processo de parlamentares. Então, essa é uma questão que tende ao Supremo decidir, porque fica óbvio que foram quebradas regras regimentais óbvias ali, de não se poder votar na mesma sessão matéria que já foi objeto de análise. Então, essa pode ser decidida pelo Supremo mesmo antes da matéria ser votada no Senado. Inclusive, Gilmar Mendes disse que sobre a constitucionalidade, especificamente da PEC, ainda não dá para afirmar nada, né? Tem que fazer uma análise e tal sobre esse ponto. E digamos que ela passe, os processos que estão em curso, ok, não vão ser afetados. Mas e depois disso? Né? Digamos que ela passe. E depois, os crimes que ocorrerem depois disso? Hoje, mais cedo, no Jornal da CBN, o representante da Transparência Internacional alertou sobre a possibilidade dessa medida também se espalhar para as assembleias legislativas. Sim, existe essa grande possibilidade de uma espécie de um efeito dominó, efeito cascata aí também nos municípios. Então, é grande a possibilidade do Senado derrubar. Vai ter manifestação no domingo. Isso pode ajudar no convencimento dos senadores, se forem grandes, se tiverem uma
grande confluência de pessoas. E aí o Senado vai ficar mais confiante para derrubar a PEC. Muito bem, já vamos falar sobre a pesquisa Quest. Hoje teve Genial Quest falando sobre o cenário de 2026 e mostrou a pesquisa estabilidade das intenções de voto do presidente Lula. No eventual segundo turno, ele continua à frente de todos os seus possíveis adversários. O que chamou a atenção nesse levantamento é que depois da condenação de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado, aumentou consideravelmente o percentual de eleitores que consideram que o ex-presidente deve apoiar outro candidato nas eleições. Esse percentual avançou 11 pontos em relação ao levantamento de agosto, subiu de 65% no mês passado para 76% agora em setembro. E entre os que se declaram bolsonaristas, a variação foi ainda maior, de 15 pontos. 46% querem que o ex-presidente apoie outro candidato, contra 31% em agosto. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é ainda o nome preferido para substituir Bolsonaro, aparece com 15%. É também o preferido do Centrão, né? Carol, você tem os dados aí de um eventual segundo turno? Estou com eles na mão aqui, Débora. Nos cenários simulados de segundo turno, Lula mantém a liderança, venceria o governador Tarcísio de Freitas por 43% a 35%, mesmos percentuais da pesquisa anterior. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, Lula teria 47% contra 34%. Desde maio, o ex-presidente Bolsonaro já acumula uma queda de 7 pontos percentuais. Apesar da liderança, Lula ainda tem uma grande rejeição. 59% dos entrevistados dizem ser contrários à candidatura do petista. Segundo a pesquisa, 49% dizem ter mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição de Lula e 41% temem o cenário inverso. Levantamento feito entre 12 e 14 de setembro, ouvindo 2.004 brasileiros em todas as regiões, margens de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E para conversar com a gente sobre esse aspecto aí da nova rodada da Quest, já está na linha com a gente o cientista político e diretor do Instituto, o Felipe Nunes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora, Carol e aos ouvintes da CBN. Vamos falar de pesquisa, Vera. Boa noite. Oi, Felipe. Você quase não gosta, né? Felipe... Gosto muito, Vera. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente gosta de pesquisa também. Felipe, o dado que mais chama a atenção, a meu ver, é essa rápida migração de eleitores que acham que o Bolsonaro, agora condenado, deve finalmente indicar alguém para ser o candidato com apoio dele em 2026. Portanto, desocupar aí essa raia. Foi muito rápido, foi um percentual bem longe da margem de erro. Isso mostra, a seu ver, que ninguém está apostando numa anistia, que essa página já foi, de alguma maneira, virada pelo eleitorado de direita? Vera, esse dado realmente é impressionante, porque a variação de agosto para setembro é expressiva, né? Eram 65% que já defendiam que o Bolsonaro devia abrir mão e apoiar outro candidato, lá em agosto, antes do julgamento, e agora passou para 76%. Em pouquíssimo tempo, é uma variação grande. Acho que tem dois aspectos aí curiosos. O primeiro a gente está vendo, talvez, pela primeira vez em muito tempo, uma antecipação eleitoral absurda, né? Assim, a gente está falando de eleição no Brasil há muito tempo. Essa eleição de 26, ela chama muita atenção, ela é uma eleição relevante demais, porque ela envolve o futuro político, né, do maior líder aí popular de esquerda que o Brasil tem, que é o Lula. Por outro lado, envolve as consequências políticas do espólio do maior líder de direita recente que o Brasil teve, que é o Bolsonaro, e toda essa disputa em torno dos candidatos que estão tentando ali ocupar esse lugar do Bolsonaro. Então, é uma eleição muito importante, por isso a gente está falando com tanta antecedência sobre ela. Agora, por que as pessoas por que esse percentual é tão alto? Sugerindo que o Bolsonaro deva logo, né, tomar uma decisão e abrir mão da candidatura. Acho que primeiro, porque as pessoas estão lendo as pesquisas, né? Uhum. Como a Quest está mostrando hoje, eu estava ouvindo vocês comentarem os números, o Lula, nesse momento, mesmo não tendo aprovação maior do que a desaprovação,
favorito, se a eleição fosse hoje, em todos os cenários, de primeiro e segundo turno. Então, a oposição tem que fazer alguma coisa se quiser mudar o jogo. Claramente não é manter o Bolsonaro na disputa que vai fazer algo nesse sentido. Então, acho que esse é um aspecto, né? É o resultado da própria pesquisa. Agora, o outro, Vera, é esse elemento que você acabou de citar. Na terça-feira, nós publicamos um resultado que mostra claramente a maioria dos brasileiros não é favorável a uma anistia que envolva o ex-presidente Bolsonaro. As pessoas até topam uma anistia que seja, digamos assim, de meio termo, para tentar salvar ali alguns dos manifestantes do 8 de janeiro, mas com o Bolsonaro a maioria é contra. Então, um pouco de compreensão do processo de anistia e antecipação eleitoral, acho que ajudam a explicar o que o eleitor está dizendo na pesquisa. Bom, tem uma fragmentação muito grande por parte da direita, né? Já com alguns pré-candidatos lançados e outros ainda não oficialmente. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aparece na pesquisa como o nome preferido para substituir Jair Bolsonaro. Algum outro com chances reais, embora um percentual menor, conforme aparece na pesquisa, e essa fragmentação, de alguma forma, é uma boa notícia para o presidente Lula? Eu acho que tem a pesquisa, neste mês, a gente fez questão de testar, eu diria, 2 módulos eleitorais. Um módulo é o módulo em que você tem uma fragmentação total do sistema político, tá? Nesse caso, quando a gente testa Lula contra algum nome da direita radical, como Bolsonaro, Michele ou Eduardo, ou mesmo o próprio Tarcísio, né, que é muito ligado a esse lado da política, mas incluindo os outros nomes, Ratinho, Zema, Caiado, Ciro Gomes, o que a gente vê é que Lula não passa de 35% nesse caso, e todo mundo fragmenta voto. Então, a eleição vai para o segundo turno. O outro módulo eleitoral que a gente testou é o Lula, candidato do governo, contra 2 outros nomes. Um é o Eduardo Bolsonaro, que seria o representante aí mais legítimo da direita radical, e algum outro nome da direita, Tarcísio, Ratinho, Zema ou Caiado. O que a gente vê nesse caso? Que neste caso, o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. Então, veja bem, neste momento, se a eleição fosse hoje, a fragmentação eleitoral partidária e de candidaturas desfavorece Lula. A concentração e união de candidaturas favorece, aumentando as chances de Lula vencer no primeiro turno. Acho que isso é um resultado importantíssimo. Interessante. Da política dos movimentos que estão dados, né? A fragmentação favorece a oposição, a união, ao contrário do que muita gente pensa, favorece Lula. Então, acho que esse resultado ele é bastante impactante, pouca gente prestou atenção nele hoje, então é importante que você tenha feito essa pergunta a respeito disso. Agora, tem um outro detalhe, que é, o que não dá para destacar ainda é se esses candidatos da direita seriam capazes de vencer a eleição, de ir para o segundo turno, sem o apoio do Bolsonaro. Isso ainda é, eu diria, uma incógnita. Por quê? Vamos pegar o cenário 5 da pesquisa. Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Para pegar um exemplo, nesse caso, Lula tem 40, Tarcísio 20, Eduardo 16. Ou seja, com a margem de erro de 2 pontos, Eduardo poderia estar com 18 e Tarcísio também. Eles poderiam estar tecnicamente empatados. Então, ainda não é claro, por exemplo, nesse caso, quão importante ou factível é uma ruptura, né, da direita moderada com a direita radical e as implicações disso. É isso que a gente vai estar de olho nas próximas pesquisas para entender se esse quadro se intensifica, fica mais bagunçado ou não, se a coisa vai ficar mais clara com um distanciamento, talvez, de Tarcísio ou de uma aproximação de Tarcísio no campo bolsonarista. Agora, Felipe, se a maioria gostaria que Lula não fosse candidato à reeleição, né? Assim como a maioria também entende que o Bolsonaro deveria nomear logo um substituto, uma vez que ele está inelegível, mas focando no Lula, ainda assim ele ganha de todo mundo no segundo turno, né? A maioria preferia que o candidato fosse outro, mas em sendo Lula, nesse teste de comparação, o Lula está levando a melhor. É exatamente isso. Você matou a charada quando disse comparação. Eleição não é uma escolha dos ideais. É uma escolha da realidade. A realidade nem sempre é a ideal que a gente, né, sonha, gostaria. Então, o que a pesquisa está mostrando? Um cansaço bem claro do eleitorado com o Lula e com o Bolsonaro, os dois com percentuais majoritários, com preferências populares para que eles não participassem da eleição de 26, mas se a eleição for uma eleição com o Lula neste momento, ele
lidera todos os cenários e sai na frente dos adversários. É verdade que, para alguns desses nomes, essa comparação é injusta, porque nem todos são tão conhecidos assim quanto o Lula é. Mas o aumento significativo da rejeição a Bolsonaro, Michele, Eduardo, de agosto para setembro, sinaliza que o Lula está ganhando espaço, tá mantendo ali um nível de rejeição próximo dos 50%, e com isso vai ganhando espaço, como eu disse, para chegar na frente na eleição de 26. Isso é importante para ele, afinal de contas ele é o incumbente, é quem está disputando a reeleição. Ele vinha numa recuperação grande ali, quer dizer, moderada, mas paulatina, mas sempre ali de grão em grão, desde que os Estados Unidos fizeram a investida contra o Brasil. A pesquisa da Quest dessa semana mostrou que parece que esse impulso deu uma arrefecida e agora ele estabilizou num patamar em que a rejeição ainda é maior que a aprovação ao governo. Tem alguma coisa no horizonte que você acha que possa mexer nesses outros dados, nos dados de avaliação do governo? Vera, essa questão é muito importante. Conversando, né, com alguns colegas jornalistas seus hoje, muita gente me perguntou assim, Felipe, como é que ontem a Quest mostrou o governo com uma reprovação maior do que a aprovação e hoje a Quest mostra o Lula líder nas pesquisas? Como é que combina esses dois elementos? Aí tem uma chave muito importante que quem está nos ouvindo precisa entender. Se por um lado 80% de quem aprova o governo vota no Lula, né? Por outro lado, há 30% de quem desaprova o governo que não vota em ninguém, nem no Lula e nem na alternativa. Ou seja, neste momento, Vera, a oposição não é capaz de atrair todo o potencial de rejeição que o governo tem e transformá-lo em intenção de voto. Eu diria que esse é o grande desafio que a oposição tem até aqui e é o que está dando essa vantagem para o governo. Qual é a variável, para mim, mais importante nessa análise? A inflação de alimentos. Eu vou explicar por quê. Entre maio e julho, a gente viu uma recuperação de popularidade do governo, eu mostrei na época, muito relacionada ao tarifaço. De julho para agosto, o tarifaço começou a perder força e o que foi importante foi a queda significativa na percepção de que os alimentos estavam mais caros. De agosto para setembro, como não houve melhora na percepção sobre os alimentos e o tarifaço parece que vai se esgotando, o governo acabou ficando no mesmo lugar. Ou seja, é nessa circunstância, é nesse cenário que a oposição tem chance de se organizar, politizar e mudar a agenda. Vamos ver se eles vão ser capazes de fazer isso. Por outro lado, também está na hora do governo começar a discutir outras pautas, porque parece, na minha visão, e os dados da pesquisa reforçam isso, que o tarifaço não é suficiente para reverter esse quadro de desaprovação que a gente viu até aqui. Então, vamos acompanhar se o governo muda a agenda, se a oposição muda a agenda e o que acontece com a inflação de alimentos. Só para arrematar nessa mesma linha, antes da gente encerrar, de eu te falar tchau, uma grande mobilização no domingo agora contra a blindagem, contra a anistia, pode ser esse novo impulso? Ou precisaria ser uma ação de governo tipo IR? Eu acho que eu apostaria que o IR tem muito mais força de mobilização hoje do que a mobilização de rua. Agora, se for uma mobilização, como no caso, né, dado que a agenda de blindagem é muito importante, uma mobilização que furasse a bolha, aí eu acho que a gente teria um fato novo em favor de uma posição que o próprio presidente há pouquíssimo tempo acaba de dizer, né, que acha que a questão da blindagem está errada. Então, Vera, a ver que tipo de mobilização a gente vê, se é uma mobilização de esquerda ou uma mobilização que ultrapassa a fronteira da esquerda e consegue trazer mais gente para a rua. Vamos avaliar no domingo. Vamos. Obrigada, Felipe, por hoje, por sempre, e já ficou o convite para você voltar nas próximas rodadas. Até lá. Eu adoro falar com vocês. Beijo grande, Vera, Débora, Carol, e um abraço aí nos ouvintes. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Felipe. Boa noite. Tchau, tchau. Bora pro intervalo, meninas? Repórter CBN. Já voltamos. 6h37 agora. Viva a Voz de volta. Samantha Klein de volta também para falar sobre o PL da anistia. O requerimento de urgência passou ontem, ou seja, combinado é caro, sim. O fio do bigode não valeu nada.
tem um relator que já foi escolhido e já deu declarações hoje dizendo que vai ser uma anistia meio a meio. A Samanta explica melhor para a gente. Isso, Débora. O deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, disse que uma anistia ampla, geral e irrestrita é impossível. Segundo ele, o foco não é mais essa anistia em si, mas a dosimetria das penas. E é claro que isso gerou ruído na oposição. A expectativa é que Paulinho apresente um relatório, talvez já na semana que vem. Ele também disse que pretende fazer um diálogo com os partidos e com os ministros do Supremo Tribunal Federal na busca por um meio termo. Ampla, geral e restrita é impossível, né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que nós vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. Você viu que nós não estamos mais falando de anistia. Na avaliação de governistas, a escolha de Paulinho da Força é uma vitória parcial depois da derrota na aprovação da urgência da anistia. O governo entrou em campo para tentar conter votos de deputados da base, mas não foi suficiente. Esse esforço não foi suficiente para evitar a aprovação. Já quadros da oposição criticaram a manifestação do presidente do Solidariedade ao dizer que vai dialogar um meio termo com o Supremo e também exigem um texto que traga uma anistia que também contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por sua vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também disse que já tem um texto pronto numa alternativa à proposta da oposição da Câmara. Ele deve apresentar essa matéria aí na semana que vem e também afirmou que, apesar de já estar com esse texto aí pronto para ser apresentado, vai aguardar a apresentação do relatório de Paulinho da Força. Isso porque os movimentos da Câmara vão normalmente e obviamente repercutir do outro lado no Senado. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas informações. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro também, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falou hoje sobre o tema e disse que cabe ao Judiciário dar a última palavra sobre o projeto da anistia. Se a escolha de Paulinho da Força agradou o governo, provavelmente desagradou a oposição, né? O trabalho não vai ser fácil com o Mota enfraquecido. Ele, na verdade, está enfraquecido para fora, né? Como a gente vê, mas para dentro ficou fortalecido porque topou tudo que a turma do motim impôs goela abaixo dele e foi adiante. Essa história dessa anistia mezzo alite, mezzo mussarela, não me convence. O Paulinho da Força é alguém que, a meu ver, é absolutamente total flex. Ele pode colocar dentro desse texto o que qualquer freguês chegar e disser para ele. Eu não compro pelo valor de face essa ideia dele de não dá para botar o Bolsonaro. A gente pode amanhecer um belo dia e tá lá Bolsonaro, Braga Neto, todo mundo nesse texto, porque a pedra de toque dessa discussão é o casuísmo puro e simples, absoluto, absurdo, todo tipo de pressão que rola nos bastidores que a gente nem sabe o que entra, né, no convencimento, entre muitas aspas, porque se você imaginar que um presidente da Câmara jovem, com uma vida pública pela frente, mal assumiu a casa, tem uma matéria relevante que isenta de pagar imposto quem ganha até R$5.000, portanto, uma grande parcela da população. Ele prefere gastar todo o capital dele votando agendas altamente impopulares. A gente vê que o caldo de cultura ali para pressão está muito grande. E essa pressão vai se fazer sentir também sobre esse relatório. Então, eu acho que está tudo em aberto. E que, nesse caso, diferentemente da PEC e da blindagem, ali no Senado, eu não sei se seria tão simples o Davi Alcolumbre simplesmente matar no peito e engavetar. Acho que vai acabar sobrando mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Agora, aquela negociação para o Bolsonaro ser mantido em prisão domiciliar, essa acho que prospera, né, Vera? Toda a questão da saúde dele, né, que essa semana ganhou muita evidência e muito destaque,
inclusive com novas complicações, não só as questões gastrointestinais que são decorrência do atentado que ele sofreu em 2018, mas também agora essa incidência de um tipo, pelo que tudo indica, leve, de câncer de pele. Isso vai servir para fundamentar um pedido da defesa dele para que, se a pena não for revista de todo, pelo menos essa prisão domiciliar humanitária seja aquela definida pelo Supremo para ele. Vamos ver como o ministro Alexandre de Moraes vai encarar esse pedido. No caso do Collor, prevaleceu e agora vai ter de ser de novo submetido ao escrutínio da primeira turma, de novo definido na primeira turma. Não é para agora essa discussão, é para depois do acórdão, depois da decisão de se realmente não cabem os embargos, porque só houve uma voz divergente, que foi a do ministro Luiz Fux. Então, ainda tem alguns ritos até a gente chegar à discussão do cumprimento da pena. Até lá, todos os esforços vão continuar voltados para essa discussão de anistia e o país parado, assistindo a pautas tão extemporâneas e estapafúrdias quanto blindagem para político e anistia para golpista. Agora, Vera, quando o Alcolumbre disse que já tem um texto pronto, um texto alternativo, como é que funcionaria na prática? Se sobreporia ao texto da Câmara, juntaria tudo? Não, acho que teria que passar uma coisa na Câmara, depois ir para o Senado e aí ser altamente modificada por um texto do Senado. Ninguém viu também, né, esse texto do Senado. E se discute se, afinal, é anistia, se é mudança na legislação, né, no Código Penal, para aí sim depois retroagir e beneficiar quem já está condenado. Então, é uma dose enorme de voo às cegas que a gente tem nessa questão. É uma questão altamente relevante. A gente viu o Supremo Tribunal Federal dedicar uma semana a um julgamento, com ministros ali da primeira turma passando horas e horas julgando um processo que tem não sei quantos terabytes, com não sei quanto de provas, e ninguém se dedica a falar sobre a gravidade disso que está lá, sobre o que foi apurado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e atestado pelo Supremo Tribunal Federal de que sim, foram crimes contra a democracia, e fica se falando em anistia, 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 dessa forma vaga, altamente casuísta, como eu já disse, e sem pensar no que isso representa para o futuro em termos de incentivo para o cometimento de novos crimes e novos 8 de janeiro. Então, é muito ruim que a gente esteja há semanas tratando desse assunto. Parecia que com o julgamento e com as falas muito convictas e muito firmes dos ministros, seria mais fácil a gente superar essa agenda, mas não. O pessoal veio com o fôlego redobrado para dobrar a aposta e insistir nessa história, né? Como já diziam os versos de Adalto Santos, ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada até o último boi passar. Passaram todos. Isso aí. E sabe quem reclamou? Eduardo Bolsonaro. Está lá nos Estados Unidos, diz que tentou registrar presença na sessão da Câmara ontem para aprovar esse requerimento de urgência. Não conseguiu. A votação foi sempre presencial, ou seja, parlamentar que estava fora poderia votar online. Ele não conseguiu, aí fez postagem nas redes sociais, relatando que teve problema na plataforma, tal, que não está conseguindo marcar a sessão nas presenças. As faltas estão contando lá. A Isa Staciarini tem mais informações sobre um processo disciplinar aberto pela PF contra Eduardo. Isa, boa noite. É isso mesmo, Débora, boa noite. Isso porque o deputado, ele é escrivão, né, concursado da Polícia Federal e, portanto, a PF abriu um PAD, que é esse procedimento administrativo disciplinar, para apurar a conduta dele nos Estados Unidos junto às autoridades norte-americanas para impor sanções contra o Brasil, como a imposição do tarifaço. A CBN confirmou que o PAD está na corregedoria e foi aberto depois de uma representação feita pelo deputado
deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que pediu a exoneração imediata do parlamentar que é filho do ex-presidente. Eduardo Bolsonaro, a gente lembra, chegou a ser indiciado em agosto por coação contra autoridades pela atuação nos Estados Unidos contra representantes brasileiros. Para a própria Polícia Federal, corporação em que ele faz parte, o deputado e o ex-presidente tentaram atrapalhar o processo da trama golpista que condenou o pai dele a 27 anos de prisão por ter sido líder da organização criminosa. É com você, Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Só para trazer um dado aqui que está no Jornal o Globo, Eduardo Bolsonaro já tem 23 ausências não justificadas na Câmara. Se a gente não considerar o período que ele teve licenciado, isso já é mais da metade. 62% dos dias com sessões deliberativas que ele deveria ter comparecido, ele não compareceu. Nem para votar anistia. Eles bradam por anistia todos os dias. E de repente isso é meio demais, né? Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Seis horas e 54 minutos, estamos de volta com informações da Samantha Klein sobre o desembarque do União Brasil, né, Samantha? Conta pra gente. Carol, olha, a União Brasil antecipou esse movimento de desembarque, deu um prazo até amanhã para que todos os seus filiados saiam da esplanada dos ministérios e de outros cargos. Inclusive, uma normativa publicada pela Executiva Nacional prevê punição àqueles que não pedirem exoneração de seus cargos. O partido está prometendo a abertura de processos disciplinares. Vale destacar que o Ministério do Turismo é ocupado por Celso Sabino, o da Integração e Desenvolvimento Regional por Valdez Góes e das Comunicações por Frederico Siqueira. O União Brasil tem também, claro, vários cargos em outros órgãos da administração pública. Conforme uma fonte que a Isa Staciarini ouviu mais cedo, é uma fonte ligada à Casa Civil, o presidente Lula e integrantes do governo gostam muito do trabalho dos 3 ministros. Inclusive, o Celso Sabino tem aí um protagonismo com a COP30. Em outra frente, também conversei aí com algumas pessoas próximas a Celso Sabino, que disseram que ele está vindo a Brasília, saiu de Belém, uma agenda ali que foi cancelada, e veio para cá e deve ter essa reunião com o presidente Lula ainda hoje. Então, é um movimento que nós temos que acompanhar, pois Celso Sabino tem vontade de ficar no governo, pelo menos por enquanto acontece a COP30. Porém, o que se espera? Só se tem 2 caminhos, ou deixar o partido ou deixar a esplanada dos ministérios. Com vocês. Obrigada, Samantha. E aí, o que você acha, Vera? Desembarca ou não desembarca? Ou mais ou menos? Esse daí é o que acho que está sofrendo mais as dores do desembarque, porque ele gosta de ser ministro, ele tem essa COP pela frente, que é um evento no estado dele, né, e que tem todo um potencial de gerar holofotes e tal, e não gostaria de desembarcar. Mas, por outro lado, o padrinho dele principal é o Arthur Lira, né, que é a mão que balança o presidente da Câmara, Hugo Mota, uma das mãos. Então, seria uma desfaçatez muito grande eles falarem, estamos desembarcando e deixar para trás um ministro indicado pelo Arthur Lira, né? Diferente da situação dos ministros do Davi Alcolumbre, porque eles nem filiados direito são. O Valdez Góes era do PDT, quando foi indicado pelo Alcolumbre na cota do União Brasil. Não consta que ele esteja filiado, assim, ou que morra de amores por uma filiação à União Brasil. Acho que pode trocar de partido tranquilamente. E o ministro das Comunicações também era um burocrata lá do setor, e pode também ficar numa boa. Já ouvi dizer que eles vão ficar. O que me disseram hoje, eu apurei, é que o governo quer se antecipar à União Brasil e começar a demitir o pessoal de 2º e 3º escalão, que é um pessoal que talvez a União Brasil fosse fingir que nem viu que estava lá e deixando no governo. Olha, fizemos o desembarque e deixa um monte de indicado por deputado, por senador,
ali nos escalões de baixo, ali nos estados, né? Nas estatais, nas autarquias, que é uma coisa que o partido adora. Então, o governo está querendo se antecipar e tirar esse pessoal indicado ali nos outros cargos. Vamos ver o que vão fazer, por exemplo, né? Com os indicados do Lira na Caixa. O que vai acontecer com as diretorias da Caixa Econômica Federal? Vai sair todo mundo? Porque, assim, todo mundo está falando União Brasil, União Brasil. Não esqueçamos que virou uma federação. O Arthur Lira, ele é PP, mas agora é União Progressista. Então, tem que valer a federação também para essa ordem unida de deixar o governo, né? Veremos. Vera, obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz, então. Amanhã tem mais Viva Voz, daqui a pouco tem Tricolor. Então, até amanhã, pessoal. Amanhã, sexta, é resumo da semana, né? Resumo da semana, espero que com vitória do meu Tricolor. Vamos, São Paulo. E por falar em Tricolor, eu quero convidar você, ouvinte, a acompanhar nas nossas plataformas digitais a transmissão do jogo LDU e São Paulo pela Libertadores, jogo de ida das quartas de final lá em Quito, com a transmissão do Rodrigo Bittar e Rafael Prates. Então, pelo site da CBN e também pelo nosso YouTube, agorinha, a partir das 7 da noite. Vai lá.